Olá a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos entendendo o que vai acontecer. Cheguei finalmente, depois de alguns meses, na carta de número 9. E eu quero me debruçar brevemente em algumas passagens que Jesus nos traz, mas não vou ficar só nisso. Vou passar em alguns outros espaços também, algumas outras leituras. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ignorância e de como, de maneira alguma, a ignorância pode ser lida como algo positivo para a criatura. Porque a gente precisa sempre ter em mente, falando especificamente de maneira exclusiva aqui da Terra, que tem uma destinação expiatória, então tem muitos espíritos criminosos, né? Todos nós temos um outro débito, todos nós temos um outro karma, né? Salvo aqueles, naturalmente, que vieram para cá zero karma, zero expiação, vieram somente para dar um help aí, para as coisas encaminharem mais rápido, com exceção destes, né? A expiação da Terra é essa. E até mesmo estes, por mais que venham sem karma, como o esquecimento é forte, como é um mundo que tem um monte de demônios encarnado, até mesmo estes, se não vigiarem, podem acabar contraindo karma, apesar de não terem, entende? Então, isso são coisas para a gente ter em mente. Jesus, ele encarnou aqui, teve uma missão lá de missionário, né? De ministrador e de também curador da mente, do corpo humano. Mas é válido colocar aqui que o único propósito que fez o Jesus encarnar, né, o único propósito por trás, ou melhor, o único propósito por trás da encarnação dele foi esclarecer as pessoas, aos judeus, de que eles mesmos eram responsáveis por todas as desgraças que já os acompanhava há muito tempo. Guerras e mais guerras, escravidão, e derramamento de sangue, e tortura, e não sei o que, e papapi, popopó. E eles tinham uma ideia ilusória e fictícia de que o responsável, ora pelas glórias, ora pelas catástrofes que atacavam, né, não abraçavam, mas assim, iam de encontro ao seu povo, eles se convenceram de que o que estava por trás de tudo isso era a ação da fonte, era a ação do Pai. Os judeus ainda hoje têm uma ideia equivocada de que o Pai é um ser ambíguo. Tem uma ideia de que o Pai não é Deus. Tem uma ideia que o Pai é, na verdade, meio humano. Por mais que se diga, não, o Deus é uma divindade, ele não é humano, não, ele sabe, nanananu. Por mais que se diga isso, não é isso que se crê verdadeiramente. E isso não só os judeus, os cristãos, os umbandistas, quando se falam às vezes, né, das entidades ali também. Então isso é uma coisa que a gente observa que ainda acomete a consciência da humanidade de maneira geral. Uma ideia de que o Pai não é Deus. Uma ideia de que o Pai é homem. Se não for 100% homem, é algum por cento de homem. Porque ele vai olhar aquilo que nós estamos fazendo de ruim e ele irá nos mandar pragas, tragédias, doenças. E até hoje, as igrejas, né, aqui e ali, pipipi, popopó, vamos me ater principalmente, até porque são dessas aqui mais o Jesus fala, as igrejas, o judaísmo e o cristianismo, eles em especial, ainda têm essa ideia equivocada, ilusória, de que o Pai vê as atrocidades que a gente vê aqui e nos castigará. E não é assim que acontece. Essa não é a verdade. Existem leis que regem todo o universo, leis de causa e efeito, leis
né, as leis do eletromagnetismo. A nossa consciência é eletromagnética. Portanto, aquilo que eu magnetizo é aquilo que eu atraio. Isso justifica o fato de eu dizer assim, isso justifica quando se diz, se você quer muito uma coisa, você consegue. Aí tem muita gente que fala, pô, eu não quero ser assaltado, sou assaltado. Aí é que tá. Você tem tanto medo, tanto para você está magnetizando, você está focando a sua mente, todo o seu potencial mental na ideia do assalto. Então, por mais que você tenha essa coisa do medo, mas isso não importa, porque na verdade o que você está jogando foco, o que você está magnetizando, a ideia é menos o medo e mais o assalto, entende isso? Então você fica uma ideia, eu tô sendo traído. Você começa a entrar numa questão, né? E você começa a magnetizar aquela ideia e às vezes você acaba atraindo para você pessoas que eventualmente nesse sentido não serão bacanas para você, poderão eventualmente, de fato, traí-lo ou traí-la, entende? Então é necessário a gente ter em mente que aquilo que a gente vivencia é antes constituído e produzido e moldado na nossa consciência, nos nossos padrões de pensamento, de sentimento. As palavras, elas são formas de consciência que podem ser vivificantes ou podem ser corrosivas, que podem nos curar ou podem nos adoecer. É sempre importante falar, de novo, Jesus, ele, né, ele não curava. Quem curava era o Pai através dele, ok. Mas a cura em si, né, não se dava dessa forma. Ele, na verdade, tirava a ideia da doença, porque a doença em si não existia. Era tudo um condicionamento, entende? Essa é uma parte. Fora o fato de que todo o trabalho do Jesus era principalmente, sobretudo, era menos as curas nesse sentido. As curas aconteciam para chamar atenção, porque as pessoas gostavam de ver, nossa, fulano não sei o que, nossa, fulano tá andando, nossa, fulano tá não sei de que jeito. E isso chamava a atenção e as pessoas gostavam disso, como gostam ainda hoje. Se sentem atraídas por esse tipo de fenômeno e de provas e desses sinais, naturalmente. Mas o trabalho principal de Jesus era por meio das palavras. Tanto que ele fazia questão. Antes das curas, vinham as longas palestras. E ele falava, ele explicava, falava do reino do Pai, falava da cura, falava das coisas, falava da necessidade, da importância da gente, o que a gente faz pro outro a gente vai receber, entende? De bom ou de ruim, porque é assim que funciona o universo. Aquilo em que eu empenho energia volta para mim, e o que eu não empenho energia não volta para mim. É simples assim, seja aquilo bom, seja aquilo ruim. Então, nós vivemos em uma sociedade de... tem a terminologia certa, mas eu vou colocar de causas e efeito, né? Tudo que a gente observa no nosso mundo, na nossa casa, o bairro onde a gente mora, é resultado do estado da nossa consciência e daquilo que tenhamos atraído para nós. Ora, não faz sentido. Eu sou uma criancinha e nasci numa realidade de pobreza, mas você só está olhando de maneira materialista. Você não está tendo o olhar da eternidade do teu espírito e de que às vezes essa pobreza que hoje você vivencia, essa doença que hoje você tem, é fruto de uma conduta que você tenha vivido lá atrás. Entende? Então o Pai, que é soberanamente bom e justo, não poderia deixar o filho sem o ensinamento, porque o pai que ama o seu filho a todo o tempo exorta. Leve o tempo que for, né? Então, outro dia eu vi o irmão falando, achei engraçado. Então você pode parcelar a sua dívida, você pode arrastar ela para frente, mas você vai ter que lidar com ela. Em algum momento você vai olhar para aquilo ali, entende? Então você pode parcelar, perder de vista, sem problemas. Você pode arrastar o máximo que der.
Só que enquanto você não quitar o que você tem que quitar naquele planeta, com as pessoas específicas a qual você tem seus débitos, você não vai poder ir para lugares ainda melhores. Você até pode ir para um bom lugar, só que vai ter um departamento, tem um limite até onde você pode chegar. Porque você tem essas dívidas, esses débitos que tornam o teu perispírito um pouco pesado ainda. E por ele estar justamente pesado, desse tipo de fluido, desse tipo de energia densa, você não consegue se elevar muito a sua consciência a voos mais altos. Então, é muito necessário a gente ter isso em mente. Eu gostaria, então, de falar da questão da ignorância. Eu vou trazer aqui 3 recortes que Jesus nos traz, tá? Aliás, 2 ele nos traz e 3 é de um outro livro. Jesus, ele se opôs em absoluto, absolutamente, profundamente contra ao Velho Testamento. Totalmente contra. Nada que ele trouxe era igual ao Velho Testamento. Os judeus eram espíritos, aquele povo encarnado ali, muito, muito primitivos na evolução espiritual, muito equivocados, profundamente equivocados, belicosos, místicos, e tinham uma falsa ideia de que para se resolver com o Pai, se era necessário ter intermediários, que seriam no caso sumos sacerdotes, e tinha uma falsa ideia de que para você agradecer o Pai, ou que para você quitar os seus débitos, as suas faltas, você tinha que sacrificar a vida de irmãos menores, de animais. Os sumos sacerdotes vendiam a ideia absolutamente absurda e ilusória de que para você falar com o Pai, você tinha que passar por eles. Então, de certo modo, eles abraçavam uma ideia e vendiam essa ideia, que inclusive foram muitas vezes compradas pelas pessoas, de que eles eram os guarda-costas de Deus, sabe? Não vem, não cola que não sei o que lá, é só aqui comigo, tá? Eu verei se o assunto é interessante o bastante para chegar aos ouvidos do papai. Então, eles vendiam essa ideia triste. Isso, gente, isso é cruel em muitos níveis, porque isso promovia um distanciamento cada vez maior do Pai. Não só um distanciamento maior do Pai, reforçando uma ignorância brutal de distanciamento, de que o Pai é alguma coisa inalcançável, né, acima da não sei o que lá, nananã, e que não posso chegar ali. Como esse processo kármico que não teria como não se desenvolver, sangrento e brutal, de queimar os animais. Então era um sacrifício, mas era um sacrifício assim, cruel, de atear fogo nos bichinhos. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. E Jesus, um momento nas cartas, ele nos questiona que tipo de coisa essa humanidade esperava atrair com esse tipo de comportamento. Só que isso, de certo modo, é uma coisa que nós arrastamos até os dias de hoje. Jesus, então, se opôs a isso. Ele falou, não. Você não precisa matar um irmão menor. Se você quer ser perdoado, basta tão somente você perdoar quem te tem ofendido primeiro. Porque e aí, o que Jesus falava? É a lei da semeadura e da colheita. Você semeou o perdão, você colherá o perdão. É simples. Você quer falar com o Pai? Você não precisa, para falar com o Pai, para chegar no Pai, passar por esses homens que têm mais pecado até que você, mais errados, mais tortos das ideias do que vocês. Você não precisa chegar nessa gente que se diz representante de Deus na Terra e na verdade era representante do diabo. E você não precisa deles para falar com o Pai. O Pai está dentro de vocês. Ele está nas pedras, nas flores, está no ar, está em tudo. Então, Jesus vinha, para com essa coisa de pedir para alguém rezar para você, sabe? De, reza para mim. Não, reza você por você.
estabeleça, crie uma conexão com o Pai, você mesmo, com orações simples. E diga claramente qual é a sua necessidade. Se você não duvidar, certamente você será atendido. Então, os judeus, eles tinham uma coisa, e tem até hoje, de que, tem que rezar em pé, vai pra frente, vai pra trás, e que não sei o que, e tem que rezar não sei quantas vezes no dia, e que nananã. E, gente, não precisa disso. Não precisa disso. O Pai é descomplicado, entendeu? É descomplicado. E Ele fala com você no seu vocabulário, do jeito que você compreende. Ele sabe quem você é, Ele sabe o estado que está o seu espírito, Ele sabe o estágio que está a sua consciência. E tudo bem, não tem problema. Então você pode chegar e falar, meu coroa, salve meu mano. Respeitosamente, gente. Sempre respeitosamente. Mas então, brincadeiras à parte, Jesus, todos os ensinamentos dele se opunham totalmente, em absoluto, ao Velho Testamento. O que aconteceu é que Jesus morreu, passou um tempo. Os discípulos falaram, gente, vamos espalhar as mensagens do mestre? Vamos. Só que, gente, o mestre, você sabe que tinha linguinha que nem um chicote. Tem coisa que não dá pra falar. E aí, eles começaram a editar as coisas. Só que não só isso, essa é uma parte. Só que a mente da gente nos prega as peças. Quando a gente lembra de alguma coisa, nem sempre o que a gente está lembrando foi exatamente daquele jeito. É mais a nossa impressão do que a gente acha que lembra que aconteceu. Olha para você ver de que maneira o retrato da vida e dos ensinamentos de Jesus poderiam ser fidedignos, somente se fosse contado pela perspectiva dele. E nós temos isso nas cartas de Cristo. Por isso a necessidade, gente, leiam as cartas de Cristo, mas as cartas de Cristo, elas não são um romance para você ler assim, não. É um livro de estudo para você ter um caderninho do lado, para você anotar, para você fazer questionamentos para si mesmo, questionamentos para o Pai. E que você será respondido à medida dos seus esforços, do seu empenho, da sua meditação, que Jesus falou o tempo inteiro da necessidade de meditar. O tempo inteiro, medita nessas palavras, medita nessa frase, medita não sei na onde, medita. Entende? Então, isso precisa ficar claro. Então, os judeus, eles tinham essa ideia. Jesus descreve para nós que o templo, o templo lá em Jerusalém, ele fedia, sabe? Fedia, imagina, provavelmente é carniça, uma coisa pavorosa, cheiro de morte. Era uma coisa pavorosa, assombrosa, um cheiro que empesteava Jerusalém inteira por conta dos sacrifícios no templo. E ele diz, o templo era um lugar para sacrifício de animal, sim. Era isso que era o templo. Então você vê sempre uma coisa, uma necessidade humana de querer terceirizar a parte laboriosa, né, a parte do empenho do trabalho nas costas de outro. Né? Então ali no caso se terceirizava, né, e se quitava, se pagava, se cria, né, se acreditava fazendo isso, na verdade estava contraindo débitos, tacando fogo no irmão menor, entende? E até hoje isso é assim. Então, se hoje não se ateia fogo nos bichinhos desse modo, de certo modo, há uma ideia de se poder ainda, né? De se poder ainda comprar, né? Comprar a aprovação do pai de alguma maneira, né? Ou de fato vender uma imagem vender uma imagem de estar na superposição com o pai, quando você sacrifica, de certo modo, aí sim, a sanidade de um outro irmão, porque aquele outro irmão leva um estilo de vida que talvez você
não entenda como mais adequado. E aí você vai e taca fogo e diz, porque isso não é coisa de Deus, é uma aberração, vou tacar fogo e você morre. E não tem nada a ver com isso. Então, os judeus, eles vieram nesse equívoco, vieram nessa viagem profunda. E Paulo, que foi um grande discípulo do G, ele, poxa, fez muitas coisas legais, muito bacanas, mas o próprio G diz, qual que foi a falta do Paulo? A falta do Paulo foi que como se fala? Ele deu um outro caráter para o sacrifício. E ele começou a vender o sacrifício de que maneira? O sacrifício foi o de Jesus. O corpo e o sangue de Jesus foram sacrificados para pagar pelos nossos pecados. E isso é uma coisa que se reverbera até hoje em dia. Sendo que não, né, gente? Né? Não dessa forma, né? Não. Né? Jesus não morreu para pagar pelos nossos pecados. Ele morreu porque a nossa humanidade é uma humanidade primitiva e essa era a única maneira possível para que a mensagem dele fosse disseminada. Porque o povo gostava de sangue, o povo gostava de horror, o povo gostava de coisas hediondas e assombrosas e era isso que chamaria a atenção para a mensagem chegar. Jesus veio ao mundo, não foi para morrer pelos nossos pecados, não. Ele veio ao mundo para trazer a luz do conhecimento para nós. Os nossos pecados continuam sendo nossos. Você acha mesmo que se Jesus tivesse morrido, tivesse limpado todos os pecados da humanidade, nós ainda teríamos doença? Nós ainda teríamos pobreza? Nós ainda teríamos famílias tão desestruturadas como nós temos? Homens que não assumem seus filhos? Mulheres que têm filho e deixam para o vô e para a avó cuidar? Tantos crimes. Que pecado foi esse que ele lavou? Você entende? Até porque é isso, o pecado dessa maneira religiosa não existe. Existe uma questão de causa e efeito. Se você fizer uma coisa que é bacana, você vai colher o fruto disso. Se você fizer uma coisa que não é bacana, você não vai colher o fruto disso. Aliás, colherá também o fruto da coisa que não é bacana. Então é necessário sair um pouco dessa viagem, né, gente? Eu tô falando assim, mas essas palavras nem são minhas. É dele mesmo, tô naturalmente colocando o meu jeitinho, mas não sou eu que digo, só tô reproduzindo. Então é necessário, gente, sair um pouco dessa viagem. Isso é uma viagem, né? Não deixa de ser uma viagem de crer que os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz. Quem falou isso? Que viagem é? Não é verdade. Não é assim, gente. De maneira nenhuma. De maneira alguma. Então, agora vamos entender um pouco essa questão desse sacrifício. Você percebe que há, de fato, uma necessidade de um sacrifício? Em que sentido, gente? Para a gente verdadeiramente estarmos em estado de conexão e vivenciarmos o reino do Pai na Terra, a gente precisa se libertar do nosso ego. E isso é uma coisa que não vai dar para fugir. A gente pode continuar encarnando em planetas de provas e expiações quanto tempo a gente achar que tá bom, que vai chegar uma hora que a gente mesmo vai cansar e falar, não, preciso sair dessa circunstância. E no dia que você falar, preciso sair dessa circunstância, na existência, que pode ser essa ou em outras, né? Você que sabe, se vai demorar mais, se vai ser mais rápido. As coisas vão começar a acontecer para que os véus possam ir sendo retirados pouco a pouco até que se veja a sua verdadeira essência, que é pura luz, puro amor, pura coisa boa, tudo de bom, porque você veio do Pai, que é tudo isso e muito mais. Então, quando se fala de sacrifício, o sacrifício que eu creio que se deva ser compreendido, meus irmãos, é um sacrifício pessoal, de renúncia pessoal. A morte que deve ocorrer é a morte de si mesmo, é a morte do seu ego, é a morte do seu egoísmo, desses impulsos egocêntricos e negativos que só querem ter. Esse ego que se crê sempre acima de tudo, acima de todos. Essa sim é a morte a ser providenciada.
Esse é o sacrifício a ser providenciado. Esse é o único sacrifício que alegra o Pai. E que também não é assim alegra. É alegra, mas é que, gente, o que a gente faz, naturalmente, de bom ou de ruim, não afeta o Pai, porque Ele está acima de tudo isso. Mas é claro que Ele nos ama, é claro que Ele nos quer perto dEle, é claro que quanto antes a gente se esforçar para estar perto dEle, melhor. E é claro que Ele sim se alegra. Mas quando se fala de se entristecer, o pai está triste, o pai não. O pai não é afetado pelas nossas coisas dessa forma como se dissemina por aí. Quem é afetado pelas nossas atitudes somos nós mesmos. Então, quando o pai fala, filho, caminha reto, é porque ele não nos quer, sim, de maneira alguma, não nos quer sofrendo. Entende? E ele, na verdade, lamenta que nós padeçamos tanto por conta da ignorância. Olha para você ver o discurso que se constituiu no decorrer de muitos anos e que por meio da tradição, né, que passa de boca a boca, essa é a ficção científica, foi sendo adotada pelas outras gerações sem questionar. Olha para você ver o grau da lavagem cerebral em um único povo, mas é claro que não é só esse povo, né? Em um único povo, em um único grupo, essa ideia de que você tem que seguir rigorosamente as normas e as leis ali de um livro Y, e que se você sair da linha, você vai ser queimado vivo pelo Pai. E isso, naturalmente, não poderia ser verdade. Porque o Pai, ele não pode ser ao mesmo tempo amor e ódio. Ele não é dual. Dual somos nós, que estamos também no caminho, na estrada, de deixar essa dualidade. Abandonar por vez todos esses impulsos animais. Isso sim. Mas o Pai, não há nada de humano nele. Ele não se ressente, ele não se entristece, ele não se enraivece, ele não se amargura. Não. Tá? E aí nós vamos para outra fase. Os romanos. Os romanos foram lá. O que os romanos fizeram? Os romanos foram além, né? Eles foram além, assim, eles falaram assim, quer saber? Vamos, né? Eles olharam assim, gente, vamos tirar proveito dessa humanidade? Aí os romanos foram além na perversidade, porque eles venderam a ideia triste de que se poderia comprar um lugarzinho no céu. Olha isso, gente, para vocês verem o que não faz a ignorância. Porque eles compraram e até aí tá péssimo, mas até aí vamos colocar, ok, né? A gente não pode esperar coisa muito diferente de pessoas que têm esse tipo de cabeça. Só que o pior, para vergonha da humanidade, é que as pessoas compravam. O pior é que as pessoas acreditavam. As pessoas verdadeiramente acreditavam que o relacionamento com Deus, gente, o Pai, que a gente não pega nesse sentido, eu posso pegar aqui, tô pegando em Deus, não deixa de ser verdade, né? Tô pegando em Deus, Então, gente, eles venderam um discurso, uma ideia ilusória e fictícia de que o reino dos céus poderia ser comprado com tesouros na terra. Olha que absurdo. Nem se parou para se exercitar a mentalidade que, conversa é essa? Que eu morro, meu espírito sobe, meu corpo fica aí. Será mesmo que o Pai vai querer um tesouro? Se nem o corpo ele quer, ele vai querer o ouro? Não faz sentido, sabe? Então, será mesmo que o Deus, que é todo poderoso, que é todo, mesmo que se aceitasse a tese de um Deus tirânico, o que essa entidade, o que esse ser faria com essa riqueza que ele não pegaria? Ficaria ali para os seus representantes fazerem toda a curadoria? Então, para a vergonha da humanidade,
esse tipo de discurso, esse tipo de mentalidade veio sendo alimentado e é disseminado, honestamente, até os dias de hoje. Até os dias de hoje se crê na possibilidade de se comprar um lugarzinho no céu. Então, quando os sacerdotes de cada religião, se eles não dizem isso de maneira explícita, como diziam até pouquíssimo tempo atrás, eles sugerem, né? E aí a gente vê pessoas vendendo casa para dar para a igreja, vendendo carro, vendendo tudo para dar para a igreja, sabe? E isso é muito triste. Porque mesmo que o sacerdote não diga, ai, você vai comprar esse lugarzinho no céu, fica subentendido. Não tem como não ficar subentendido, porque, poxa, se eu tô vendendo a minha casa para dar para a igreja que faz tanto bem, pô, com certeza o pai tá vendo essa ação. Então, o tempo inteiro vai se distorcendo a imagem do pai, vai se vendendo uma ideia ilusória, vai se acreditando, em conceitos e em valores absolutamente doentios. E que eu não vou falar que mancha a imagem do pai, porque não mancha, porque o pai ele não vai deixar de ser quem ele é por conta desse tipo de patota. Mas assim, do ponto de vista das leis de semeadura, do ponto de vista da eternidade do seu espírito, você, né, que faz isso, é ruim. Porque assim que você desencarnar, você vai direto para baixo. Não tem como, não vai fazer nem escala em lugar nenhum, vai direto. Né? E lá você será o quê? Escravizado, será torturado pelo pai de maneira alguma, mas por outros que são 1000 vezes pior que você. E você vai vendendo essa ideia de desconexão com as pessoas. Então, gente, Jesus ele fala o tempo inteiro, entenda, eu me opus drasticamente em absoluto do Velho Testamento. Essa similaridade que se encontra entre o Novo e o Velho Testamento não era para haver. Se os discípulos tivessem compreendido, os discípulos também não compreendiam Jesus. Eles não entendiam em absoluto o que o G pregava. Não era possível, porque por mais evoluídos que eles fossem, eles eram, em comparação àquela humanidade, muito mais evoluídos, mas ainda um abismo de distância deles para a evolução de Jesus. Eles mesmos não compreendiam em absoluto os ensinamentos do mestre, né? Então, eles falaram até onde eles puderam alcançar, né? Então você veja, eles tiraram coisa, porque, pô, Jesus, né, gente, não dá pra colocar tudo, que aquele ali, às vezes, ele viajava, então tinha isso, tinha a questão do medo de acontecer, igual que aconteceu com Jesus, aquela atrocidade em praça pública pra ficar de exemplo, então eles também estavam pautados nisso, e tinha a questão deles não terem compreendido Jesus em absoluto, seus ensinamentos, e tinha a questão do tempo, que por mais que eles tivessem compreendido, um tiquinho que fosse, eles foram escrever o livro anos depois do falecimento do mestre. Então, né, a mente nos prega peças, né? E eles ficaram pouco tempo com Jesus. Jesus estudou por alguns anos, mas o ministério mesmo dele ativamente foi de 3 aninhos. Talvez, se ele tivesse tivesse ministrado por mais 20 anos, sei lá, tivesse morrido com 50 anos, de repente, talvez a consciência dos seus discípulos abrisse um pouquinho mais, se alargasse um pouquinho mais, eles compreendessem um pouquinho mais, talvez, mas não era para ser assim, certo? Então, isso é uma coisa para ficar clara. Veja, gente, a tristeza, o quanto é doloroso, o quanto é triste quando quando na nossa ignorância, que é a ausência do nosso conhecimento, como existem pessoas nesse mundo perversas que se utilizarão disso sem pensar 2, 3 ou 4 vezes, né? E tudo, gente, pra quê? Pra ganhar dinheiro, sabe? Tudo pra ganhar dinheiro. Sempre para ganhar dinheiro, né? Ou para ter mulheres, né? Ou para ter homens,
né? Sempre para isso, sempre tirando proveito da ignorância do ser. Olha que tristeza, olha que perverso que não era um sumo sacerdote judeus. Vendeu uma ideia na época, de que você só poderia chegar no Pai através deles. De que você só poderia quitar o seu pecado queimando um irmão menor. Olha a perversão, o grau de perversidade da mente dos romanos. De vender um lugarzinho no céu. Quantas pessoas, gente, quem tinha dinheiro tinha, ia lá, pagava chique. E o resto, eu preciso comprar um lugarzinho no céu. Gente, isso é de uma perversidade, de uma crueldade tão grande. E a gente identifica esse tipo de coisa ainda hoje. É triste, mas é a verdade. Por isso a necessidade de vocês, gente, o que Jesus pregava, meus irmãos, não tem nada disso. Se vocês querem falar com o Pai, falem com o Pai. Como, mestre? Falando. Pai, eis-me aqui. Me perdoe pelo meu isso, pelo meu aquilo. Pai, me auxilie. Diga, verbalize, né, as suas necessidades. E desde que você não tenha dúvida, você será atendido. E essa é uma questão. Porque o Pai, a atividade do Pai, é como um rio que flui. E quando o rio flui, mas quando tem uma barreira, o rio ele para ali. Não é isso que acontece? Então, qual é a barreira que engessa ali em pedra o fluxo do Pai? A dúvida. O medo. Entende? Então isso acaba barrando a atividade do Pai naturalmente. Então ele dizia, desde que você não duvide, você será respondido. Desde que você não duvide, você será curado. Creia. Tanto que ele dizia, a tua fé te salvou. Porque ele, claro, né, gente, ele era o veículo, tal, e o Jesus também precisava crer e confiar no Pai, e ele só ativava ali o fluxo de novo normal. Tirava a falsa ideia de doença, porque doença não existe. Tirava essa falsa ideia ilusória. E o Pai novamente poderia fluir dentro daquele corpo, daquele irmão. A vida divina poderia fluir novamente. Então, antes de vir, né, falar, antes de curar, Jesus, ele palestrava. Porque a cura é por meio das palavras. As palavras que curam. Tanto que quando ele vinha e falava todo aquele negócio e curava, o que ele dizia? Vai, não peques mais. Porque de nada adiantará, veja só a questão da causa e do efeito. Tudo bem, às vezes você está cometendo atrocidade há muito tempo. Só que você ainda vai colher tudo que você plantou. Mas hoje, a partir de hoje, eu não planto mais coisa ruim. Ótimo. Só que você não tem como você não colher o que você plantou até hoje. Não tem como. Você colherá. O de hoje das outras vidas lá que você parcelou a perder de vista. Naturalmente. Então, a necessidade de compreender como a vida funcionava. Era isso, foi para isso que Jesus veio, para explicar. Vocês estão causando. Então vai, não peques mais. Porque se você continuar fazendo isso, você vai criar de novo a doença, você vai criar de novo não sei o que ler. Então, gente, tudo é pensamento, tudo é mente. O pensamento é uma forma de consciência, que pode ser positiva como pode ser negativa, que pode vivificar ou pode adoecer. Por isso que eu venho falando, gente, olha o que vocês estão escutando nas suas músicas, gente, olha o que vocês estão fazendo nos os filmes que vocês assistem, gente, olha só as coisas que vocês estão consumindo. Porque você está achando que é incrível e você está sendo adoecido ali, porque aquilo é uma forma de consciência, uma forma de vida que vai impregnando as correntes do seu pensamento. E você acha que é você que está pensando, mas na verdade você está sendo pensado. Olha que legal, Jesus diz, se liberte, né, das redes, das ilusões e pense. Só que para você pensar,
quem você é em verdade, o seu espírito, primeiro tem que tirar os véus. Primeiro tem que tirar a rede das ilusões, porque os véus, eles impedem a visão. Então, nem mesmo isso que a gente enxerga é a gente que está enxergando. A gente está enxergando a distorção do véu. Para enxergar verdadeiramente esse mundo, por mais belo ou horrível que ele possa se mostrar, porque o mundo é belo, mas a humanidade daqui é pavorosa e as formas de pensamento também não ajudam. Então, a verdadeiro cenário da Terra aqui é horrível, né? Tem gente que tem evidência aí, a pessoa fica zururu, vê cada coisa pavorosa, né? E olha só, Deus ainda colocou a gente num planetinha bom, né? Que tem uma natureza toda bonitinha, pipipi, só que, gente... Só que, gente, tem que saber que é verdade até mais ou menos. Porque a verdadeira face do planeta não é essa, né? Não teria como ser, né? Então, a gente precisa entender isso. A verdadeira face nossa também não é essa, sabe? Às vezes a gente vê uma pessoa que é tão bonitinha, tão assim, tão assado, e a gente fala, ai, que pessoa bonitinha, mas vai ver o espírito que tá ali dentro. O próprio corpo é uma misericórdia do Pai nesse sentido. O corpo é uma misericórdia do Pai nesse sentido. Olha que legal. Ele permitiu a criatura se camuflar, para ela não se sentir inferiorizada, não se sentir humilhada, porque na Terra tem vários níveis evolutivos. Em sua grande maioria aqui, todos nós temos débitos, temos karma, somos criminosos em alguma medida, né? Só que existem uns que são mais criminosos que outros. E de fato, a sua forma perispirítica é totalmente degenerada, totalmente deformada, totalmente. Então tá nesse corpo, com o peitão, com o bundão, com a barriga cheia de gominho, é uma grande misericórdia do Pai. Porque a realidade daquela criatura não é essa. Mesmo que ela seja rica. Aí vai falar, mas você falou que a consciência não atrai, como que pode a pessoa ser toda trevosa e nascer rica, nascer sem dificuldade? Gente, isso daí não é bênção. Não é bênção, não. Isso daí, gente, é expiação, isso é prova. Coitado dessa pessoa. Seria uma bênção. Na verdade, o correto é mesmo, de certo modo é uma bênção, se a pessoa soubesse usar. Porque, tem tanta gente, grande parte dessas pessoas tem muito dinheiro, grande parte, não vou falar a maioria, acho um dado bombástico, mas uma parte considerável da população que é rica, que tem dinheiro. Gente, é uma misericórdia do Pai, se a gente for ver, de fato. É uma prova e ao mesmo tempo é uma misericórdia para a pessoa poder quitar seus débitos. Sabe? Faça algo de útil com esse dinheiro. Mas não, né? A pessoa só usa para o quê? Para assim vai descer cada vez mais, né? Então, é da consciência de cada um. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Essa é uma lei universal que rege aqui e rege vários planos afora. Então, isso era o que eu queria falar a princípio de Roma e dos judeus. Não, isso, dos cristãos e dos judeus, exato. E eu queria falar brevemente da questão... no livro de O Abismo de Ranieri, tem uma passagem que eles estão dentro de uma gelatinona, né? Eles descrevem mais ou menos assim, que tem espíritos ali que estão em estado de degradação da forma muito avançado, em formato de peixe, de ovos, essas coisas todas, tá bom. Aí eles entram dentro de um laboratório que tem ovas. Ovas é um estado mental ainda mais inferior do que os ovoides, ainda mais, um estado de inconsciência brutal. Ele descreve a diferença. Os ovoides, eles ainda sentem fome, né? Se alimentam e tem fios ligando as pessoas encarnadas. Mas as ovas já não têm um estado de inconsciência muito, muito, muito absurdo, como se tivesse morto mesmo. É muito, muito triste. Mas eles estão paralisados naquela forma para eles não se deteriorarem mais. Então, por mais triste que seja, é uma misericórdia do Pai. E aí, no livro,
tá o Atafon, que é um anjo, tem o Orcus, né, que eu não sei se ele é um anjo ou se só é um espírito muito, muito, muito evoluído, e tem o Ranieri que tá lá, que é um médico que foi adquirir lá o conhecimento para trazer pra galera aqui. E aí, chega uma hora que eles estão lá vendo essas ovas, que são seres humanos, que estão nesse estado triste. E aí chega um espírito numa forma muito degenerada, em formato de peixinho, chega lá para falar com o Nerudiano, que é o guardião daquele lugar, que também é um espírito que está degenerando na forma também, mas ele tá com a mente embotada e ele acha que ele é um grande fulano. Ele tem ali, de fato, tem o seu papel importante, só que ele também é escravo da forma, mas ele não se vê assim. Ó, para você ver o que é a ignorância, o que é o estado de inconsciência. O pai permite a inconsciência para que a criatura não continue se desesperando. Olha só, que é o que eu falei já não sei em que vídeo sobre isso. Então a gente tá aqui, a gente tá vivendo essa realidade e a gente acha que tá tudo lindo. Ah, que como eu gosto aqui, é estado de inconsciência. E o pai permite esse estado de inconsciência pra gente não perceber que o negócio é grave. Ele permite a cegueira, a surdez, pra gente não se ligar que tem espíritos em volta falando se mata, eu odeio você, não sei o que, xinga seu pai, xinga sua mãe, fazer um inferno na sua vida pra você não ficar maluco, né? Então a cegueira é uma bênção também, de certo modo. Então, esse que já não é mais um ser humano, né? Mas esse espírito tá lá e ela pede pra ver o filho dela. Ah, deixa eu ver o meu filho, como que ele tá. Ah, ele tá aí, mas ainda tá na inconsciência total, de certo modo, isso que ele fala mais ou menos. E aí essa peixinha, ela se ira, tadinha, ela fica muito triste, começa a chorar convulsivamente, porque ela também tá indo pra esse estágio. E o filho dela já estava. E ela começa a chorar convulsivamente e maldiz os dragões, né? Que são seres, entidades do mal trevosíssimas, perigosíssimas, com uma inteligência que a gente desconhece. No canal Casa Plataforma de Oração eles falam melhor sobre isso, aí vocês se informam lá com eles que naturalmente eles vão falar infinitamente melhor que eu, não tenho como falar disso pra vocês. E aí os dragões, né, que são, vamos dizer assim, que são os diabos, né, os diabos mais diabos que tem, vamos colocar assim de maneira religiosa para que você possa ser compreendido, mas, né, são espíritos que também se degeneraram, que também estão muito tempo no mal, e bibibi, bababó, mas são seres humanos maldosos, que fazem mal, mas muito, muito mal, não é pouco mal, não. E aí ela maldiz eles, ela fala, ai, malditos dragões que prenderam a gente nessa forma degenerada. Olha, gente, isso é muito sério. E aí o Atafon, que é o anjo, vira e fala, olha pra você ver, fala com o médium. Isso não é verdade. Os dragões não prenderam ela na forma. A lei que rege tudo, prendeu ela na forma. A lei divina. A degeneração, a degradação da forma é uma lei divina. Então, tem um livro que tá ali que fala mais ou menos assim. Que enquanto a criatura, quando um ser humano começar a pensar de maneira não humano ele se tornará, até que esgote toda a sua desumanidade e o humano volte a querer a ser. E então ele voltará a ser humano. Isso é uma lei. O que coordena o processo de degeneração da forma é o pensamento, gente. Olha aí de novo, o pensamento é uma forma de consciência. Por isso que a gente não pode acreditar, por isso que a gente não pode se iludir e falar assim, é só uma musiquinha, é só um filminho, é só um não sei o que lá, é só um jornalzinho. Não, gente, isso é ilusão. Você está se iludindo, porque você está assistindo e aquilo produz emanações que vão se espalhando aí e grudando, impregnando em você. Vão se moldando na sua consciência. O estado de consciência que gerou o jornal, o estado de consciência que gerou o filme, a novela, a música, começa a se impregnar na sua consciência e a ser absorvido por um processo de identificação, de afinidade. E que são essas redes das ilusões que Jesus fala para nós. Então, é como se fosse
de fato, uma rede, né? Rede de fios que vai sendo disparado e vai impregnando em você e começa a atuar em todo o seu psiquismo, no seu emocional, no seu mental e mais tarde no seu físico, porque tudo começa na mente, emocional, e aos poucos você vai ver que você está doente, você vai ver que você está ansioso, coração super acelerado e tantas outras coisas que também eventualmente vêm a reverberar também no físico. Então, então, voltando para a questão do abismo de Ranieri, o Atafon, o anjo, diz: eles são tão inteligentes e tão maus que eles mantêm eles nessa inconsciência, nessa ignorância, para tê-los mais fácil governáveis, para que eles seja mais fácil governá-los. Por quê, gente? Porque se você tem conhecimento de que se eu começar a vibrar melhor eu saio disso, você vai fazer o quê? Vou começar a vibrar melhor, pelo amor de Deus, vou começar a rezar. Mesmo nessa situação, eu vou rezar, vou pedir para Deus me ajudar. Claro que não é do dia para noite, mas vai queimar mais rápido o tempo que você tem que passar ali lá embaixo. Mas eles são tão maus, eles são tão perversos que eles, olha pra você ver, ele pega uma verdade, então o processo de degenerar na forma é uma verdade, é uma lei universal, é uma lei. Se você começa a pensar como bicho, você vai virar bicho. Se você começa a pensar como besta, você vai virar besta. Isso é uma lei que rege a espiritualidade. E quanto mais divinamente você pensa, mais divino você se torna. Quanto mais angelicamente, não sei, quanto mais os seus pensamentos se assemelham aos dos anjos, os pensamentos e as ações, mais perto deles você se torna. E quando você vê, você vai chegar um guardião lindo e vai falar: meu, bora pra próxima escala que você já não tá mais aqui, você tá lá em cima. Uhul! E aí você vai que vai com Deus, vai, amém, tchau, acabou. Claro que não é assim, os anjos são muito bondosos, vêm ajudar todo mundo. É só para que se possa ser entendido que eu coloco nesse vocabulário. Então, naturalmente, então assim, o livro ele até descreve assim: a lei, o processo de degradação na forma de se degenerar. Então, assim, a evolução não retroage, mas a forma, sim. A forma retroage, sim, tá? Então, isso acontece. A forma retroage. Agora, tortura e escravidão, que acontece lá embaixo, isso é por conta dos dragões. Isso é por conta desses espíritos aí, porque é o que fala, lá embaixo, conhecimento é poder. Então, se eu sei hipnotizar, se eu sei fazer não sei o que, eu vou aqui começar a dominar fulano, e é tudo isso, um querendo dominar o outro, né? Se todo mundo se unisse lá embaixo, gente, vamos dar as mãos, vamos sair desse inferno, uhul, ahá. Eles, apesar daquele estado, iam elevar os padrões de consciência ali. Pô, imagina se esses seres lá embaixo, naquela situação, dessem, vamos junto, vamos acabar com isso mais cedo. E começassem, em vez de infernizar as pessoas aqui na Terra, começassem a, junto com os espíritos da luz, emanar boas vibrações. E em vez de ficar jogando um contra o outro porque acha engraçado ver o cirquinho pegar fogo, eles se juntassem e falassem assim: gente, emanasse vibrações de tipo, perdoa fulano, ajuda fulano, poxa, imagina que a gente já não teria. Mas é aquilo, o espírito fora do corpo é o espírito dentro do corpo. O espírito dentro do corpo é o espírito dentro do corpo. Nós somos eles encarnados, entende? Isso precisa ser compreendido, entende? Nós não somos os anjos encarnados, somos eles encarnados. É triste, mas é verdade. Por isso que tem tanta maledicência, tanta arrogância, tanto ódio, tanta traição, tanta deslealdade, tanta mentira. É justamente por isso. Porque não é que nós nos assemelhamos a eles, nós somos eles encarnados. E nos foi concedida a oportunidade pela fonte, naturalmente, para que agora encarne, a gente possa vencer todos esses processos de afinidade que a gente estabeleceu com eles no decorrer de muitas existências e comece a se afinizar com os bons, né? E a gente está na transição planetária, tem uma urgência um pouquinho maior disso acontecer. Mas, gente, isso é importante você ter consciência.
sabe? Por muitas razões, gente, por muitas razões. Sabe por quê? Muitos de nós vamos desencarnar nos próximos poucos anos. 5, 6, 7, 10 anos, 20. E muitos da gente vai desencarnar e não vai ter como subir. Não vai subir, gente. Muitos não vão subir, tá? Muitos vão, muitos não vão. Muitos vão descer, muitos vão ficar presos no caixão. E é triste, né? Você fala, ai, que horror. Eu tô falando isso, Deus queira, né? Espero não ficar. Mas se eu não fizer por onde, não tem conversinha, né? Vale pra todo mundo a lei. Deus não tem seus preferidos, né? Ele ama todo mundo igual. É importante, às vezes, ter esse conhecimento, porque, às vezes, se você se vê numa situação como essa, tomara que você não se veja, mas muitos se verão. Se você se vê numa situação como essa, saiba. Reza, mantenha o pensamento firme. Gente, por mais difícil que seja, e será, não tem como não ser. Ali é purgatório. Tá purgando. Ué, fazer o quê? Pra depois, se melhorar um pouquinho, reencarnar de novo, vai pra um hospital, pra uma colônia, cada caso é um caso. Entende? Então, é muito triste. Vocês percebem a similaridade dos dragões para os sacerdotes judeus, para os sacerdotes cristãos, para os sacerdotes muitas vezes umbandistas, espíritas? Percebe a similaridade de manter os seus seguidores na ignorância, de vender uma mentira para continuar no cargo, para continuar tendo dinheiro? Percebe? De mantê-los acorrentados em sistemas de crenças. Que para rezar para o pai você tem que acender uma vela. Que para rezar para o pai você tem que levantar 2 passos para frente, 2 passos para trás, do lado para o outro, vira de ponta cabeça. Entendeu? E a conversa não acontece. Porque você está tão preocupado na forma que a essência da coisa, que é o diálogo, que é a conexão com o pai, não acontece, não tem como acontecer. Então Jesus, ele veio, gente, como um varão de guerra mesmo, desmistificar tudo isso. Foi por isso que ele morreu, tá? Ele morreu porque tudo que ele falou era absolutamente contrário a tudo isso que a Bíblia prega. Tudo, absolutamente contrário. Absolutamente contrário. Sabe? Imagina os sumos sacerdotes falando, vocês só vão a Deus através de mim. Imagina isso. Vocês só vão a Deus através de mim. Aí Jesus fala, gente, bobeira. Eu tô aqui com Deus juntasso. Faz você também, conversa aí com ele. Aí todo mundo começa a levar a consciência. Perceba, gente. Perceba como a ignorância é uma coisa triste. Você acha, gente, que verdadeiramente alguém que serve o Pai vai falar pra você ficar preso numa viagem? Sabe? Né? Claro, gente, né? Não vamos exagerar, mas assim, existem sistemas de crença que são da religião e o pastor ou a pastora, sei o que, já veio dentro daquilo. Não tô falando que ele não é bom, não é isso, mas eu tô falando assim, é necessário analisar todo o discurso, toda a conduta. É isso que eu estou querendo colocar aqui. Porque muitos desses pastores são tão escravos do sistema quanto vocês. E é isso que Jesus está falando, gente, se liberta disso, pelo amor de Deus. Sai dessa inconsciência, sai dessa viagem profunda, sai dessa ideia de achar que o pai é uma coisa que ninguém pode alcançar, que ele está distante de tudo e de todos, porque isso simplesmente não é verdade. Não é nem por nada. Jesus era um agitador? Era, né? Ele era, não tinha como, ele era. Mas ele era um agitador da verdade, né, gente? Ele estava agitando a verdade. Por tanto tempo estavam agitando a mentira. Aí ele falou, gente, vamos agitar a verdade, pelo amor de Deus. E tem uma parte que eu queria mencionar pra vocês, já me encaminhando pro final, porque eu acho isso muito importante, que é o seguinte. Quando eles estão lá e veem as ovas, que são esses espíritos que se degeneraram bastante, estão ainda pior que os ovoides, e o ovoide é muito ruim. Herodiano fala, note que eles deformaram, que a forma, né, se deformou, se desgastou e se degradou. E cara, eu sou uma pessoa muito apegada às palavras, né? Muito, muito, porque eu acho que ajuda a compreender, se você entende o verdadeiro significado que quer dizer, né? E a gente vive num momento atualmente em que quase tudo está desconectado do seu sentido original, por isso a gente vê esses discursos,
essas falas que não tem pé, não tem cabeça, não tem nada. Então, a gente tem que entender o que quer dizer. Tá. Gente, o que é essa deformação, né? Vamos lá por etapas. Esse processo de deformação é um processo de mudança que começa a acontecer e de desidentificação com a forma original. Então você vai mudando, vai deixando de ser o ponto original, vai passando a ser outro no pior sentido, vai mudando para pior. O desgaste é todo o processo de perder a eficiência e a qualidade por conta dos atritos, da fricção que acontece. Ali no caso eu vou entender assim, todo o embate talvez, né? Essa questão da consciência animal, da consciência espiritual e cria desgaste e você fica lutando contra as leis de Deus e fica essa luta e você fica lutando. Deus tá falando, filho, aceita que eu sou eu, você é você. Eu sou grande, você é pequeno, você tá errado. E aí você, não. E fica aquilo, e você vai perdendo. Em vez de você aceitar, você quer bater de frente com quem? Com o pai. Particular de cada um. Então, e tem a degradação, gente. A degradação da forma. Que viria a ser o quê, gente? Viria a ser o quê? É todo o processo de causar profunda repulsa, repugnância. De fato, causa um profundo assombro, entende? Há um processo de desfacelamento e de como posso colocar? Desfacelamento e de... Tem uma palavrinha certa. Ai, sumiu da minha cabeça. Mas assim, uma degradação, né? Um retrocesso, inclusive estético, do ponto de vista, gente, não só físico, porque no caso da forma há esse assombro, esse horror. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso, tornar-se abjeto, era isso que eu queria dizer, tornar-se abjeto, inspira esse horror, né, essa repugnância estética, mas não só estética no sentido físico da coisa, estética no sentido moral, no sentido intelectual da coisa. Vocês têm observado os diálogos, as conversas das pessoas atualmente? Vocês, poxa, eu não sei, vocês têm amigos ou amigas, pessoas do convívio de vocês que tinham uma cabeça até alguns anos atrás, hoje em dia tá falando coisa que a pessoa naturalmente não falaria, mas ela começou a compactuar com ideias que antigamente ela não compactuava. Às vezes, gente, essas pessoas são pessoas que têm um coração bom, às vezes são até espíritos que vieram para dar um suporte, mas estão entrando o quê? Nas ilusões da Matrix. E elas vêm apresentando cada dia mais e cada vez mais um processo mental, um processo intelectual, de pensamento e de sentimento, cada dia mais o quê? Deformado, desgastado e degradado, sabe? Que inspira horror, repugnância. E a pessoa acha que tá certo. A pessoa acha que o discurso que ela carrega é um discurso lúcido, é um discurso coerente. E aí você tá vendo que não é nem lúcido nem coerente, mas a pessoa jura que é lúcido e a pessoa jura que é coerente. Mas só é lúcido, só é coerente na cabeça dela. Então a gente observa que os nossos entretenimentos, que as nossas formas de comunicação, os meios de comunicação no geral, estão o que, gente? Capturando a atenção e a consciência das pessoas e criando um estrago de dentro para fora, sabe? Porque acontece o processo da identificação. Por isso que a gente precisa estar sempre vigiando mesmo. Eu mesma, gente, essa semana, hoje, ontem, eu tenho uma tia que ela consome muito alguns jornais e é sempre coisas muito horríveis. Eu fui lá assistir e eu me vi interessada, né, em algumas coisas que, gente, de verdade, não é interessante, né? Então, é necessário vigiar, porque às vezes a gente pode achar que aquele interesse é nosso e aquele interesse é um interesse que está sendo plantado na gente. E
quando você vê, você não consegue mais deixar de ver alguma coisa, não consegue mais deixar de se interessar por alguma coisa. E quando você vê você que tinha uma mentalidade bacana, chique, legalzinha, você começou a falar nada com nada. Começou a ter discursos, eu nem sei se é a palavra diz, dementários, sabe? Você começa a dementar e você começa a apresentar um padrão mental deformado, desgastado e degradado. E você não se dá conta, sabe? Então, saiba que não serão todos que vão chegar eventualmente em você e vão falar assim, olha, você tá numa viagem. Não vai ser todo mundo que vai fazer isso, né? E tome cuidado com aqueles que estão reforçando, gente, discursos que como fala? Concorrem em favor de condutas absolutamente perversas e doentes, sabe? Eu acho que é sempre um bom padrão a gente se perguntar assim, será que eu me sentiria confortável em ver o meu filho assistindo isso? E vai além. Será que eu me sentiria confortável em ver o meu filho produzindo isso? E faz também uma provocação. Se eu for, mesmo que você venda flores, né? Eu tô falando literalmente de entretenimento aqui no geral, jornal, tudo. Será que se eu tivesse escrito essa obra, será que eu fosse esse jornalista? Será que eu fosse essa atriz ou esse ator? Será que se eu fosse esse cantor, essa cantora, esse dançarina, nananana, será que eu me sentiria confortável em ver o meu filho vendo isso que eu tô produzindo? Porque eu acho que isso sempre é um bom parâmetro, sabe? Eu acho que isso é sempre um bom parâmetro. Se você não tem filho, pensa na pessoa que você mais ama. Pensa no seu pai, pensa na sua mãe, sabe? Pensa assim, será que eu me sentiria confortável? Será que, poxa, quando eu morrer, será que eu gostaria que as pessoas, se eu produzisse determinado tipo de discurso, ou se eu fomentasse determinado tipo de conduta, será que quando eu morresse eu me sentiria feliz, satisfeito disso daí tá rodando por aí? Né? Será que esses são os frutos que eu quero deixar para a humanidade? Sabe? Então, gente, é isso. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.